Então, a gente vai fazer uma ligeira retrospectiva de quando se começou a falar nesse quinto elemento. Ver que a coisa é bem antigazinha, tá certo? Esse quinto elemento, ele é chamado de éter, não o éter como a gente conhece, tá? Inclusive, desse termo é que se surgiu, né, o termo etéreo, etéreo de éter, tá? E aí, olha, Aristóteles já quase 400 anos, né, antes de Cristo, já usou o termo éter como o quinto elemento ou quinta essência, que significa a quinta essência das coisas, isto é, a substância da qual eram constituídos os corpos celestes, pois os corpos terrenos eram compostos por outros 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Ele separava, né? Ele separava o éter como formação dos corpos celestes e os outros 4 elementos como a formação dos corpos terrenos, certo? Mas um avanço, considerando que os filósofos antigos, de onde eles tiravam seus conceitos, seus entendimentos, somente da observação e da intuição, né? Então, eles não tinham o aparato da tecnologia, digamos assim, para fazer experimentos. E então, assim, para uma observação humana, foi longe, né? Mais adiante, e isso teriam outros, tá, gente? Eu fiz um resumozinho, e então só trouxe alguns nomes, tá? Mais adiante, já entre o século XVI e XVII, né, com René Descartes. René Descartes é o pai daquela frase, penso, logo existo. Ele trouxe a ideia de éter como uma substância sutil que preenchia os espaços entre os corpos celestes. Até aí também, tudo bem, mas vamos mais adiante. Aí chega o século XIX, com James Clerk Maxwell, que ele vem falar do éter luminífero, que disse ser um meio elástico no qual a luz se propagava e os fenômenos eletromagnéticos aconteciam. Acontece que esses entendimentos até aí foram depois todos descartados e não se falou mais nisso, tá? Por quê? Por falta de provas cabais, de provas irrefutáveis, ou seja, porque a ciência, ela precisa de quase 100% de comprovação para considerar aquele fato, aquele estudo, aquela observação comprovado cientificamente. Até então, se considera uma teoria científica, tá? Então, até aí se falava em teoria científica, nada comprovado. E aí chega, né, entre o século XIX e o século XX, com Albert Einstein. Ele realizou uma palestra, como vocês estão vendo aí, no dia 5 de maio de 1920, sobre éter e a teoria da relatividade, que Einstein é o pai, né, da teoria da relatividade. E ele diz assim: o éter luminífero, ou meio material para a propagação da interação eletromagnética, é supérfluo, mas que ainda poder-se-ia falar, ou seja, ele descartou também o éter luminífero, mas disse que ainda assim poder-se-ia falar em éter da teoria da relatividade, como as características físicas do espaço-tempo. E ele diz: podemos dizer que, de acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço é dotado de qualidades físicas. Nesse sentido, portanto, existe um éter. Mas este éter não pode ser pensado como dotado da característica de meio ponderável, como consistindo de partes
que podem ser rastreadas através do tempo. A ideia de movimento pode não ser aplicada a ele. O que ele quis dizer é que antes as teorias sobre a existência do éter considerava como uma matéria que ela poderia ser observada e estudada dentro de características de outras matérias. E ele diz, não, esse éter, né, ele existindo, porque ele trouxe uma observação, um estudo dele, mas só mais adiante é que seria comprovado. Na verdade, Einstein antecipou, por praticamente, salvo engano, 27 anos, o que a mecânica quântica viria a trazer depois. Entende? E ele disse, não, esse éter não pode ser pensado como dotado da característica de meio ponderável. Ou seja, ele é algo além disso, superior a isso, que ainda será descoberto. Tá certo? E então, como disse, Einstein antecipou o que a ciência viria a mostrar depois, né? E aí, mais adiante, eu não consegui, gente, a data desse artigo, mas ao que tudo indica foi por volta de 2018. Olha, né, o tempo que vai passando. E aí, dois japoneses, que eu não vou saber falar esses nomes, Ryuto Minami, algo assim, né? E Eikiro Komatsu, eles encontraram algo que pode colocar um fim à discussão, diz esse artigo, trazendo o éter de vez para a mesa de discussão dos físicos. Mas, para evitar controvérsias e polêmicas infrutíferas, porque já havia muita polêmica no meio científico quanto à existência desse éter, tá? Que ele daria formação a tudo e que seria mais um elemento como formador da matéria, ou seja, o quinto elemento. Então, muitas controvérsias, muitas polêmicas, e que por muito tempo ficou aí como engavetado, tá? Ficou aí na gaveta dos físicos, até que chegaram agora esses dois japoneses e fazendo experimentos através de aparatos criados por eles mesmos, né? E eles disseram que para evitar controvérsias e polêmicas infrutíferas, em vez de chamar substância que detectaram de éter, eles preferiram batizá-la de quintessência. Mas por Aristóteles, né, lá atrás já tinha também chamado de quintessência, ou campo quintessencial, uma referência ao quinto elemento, ao lado do ar, terra, água e fogo, propostos na antiguidade para explicar a origem de todas as substâncias. Eles revisaram os dados da radiação cósmica de fundo. Como assim? O que é isso? Radiação cósmica do fundo. O eco produzido pelo Big Bang, ou seja, a explosão da criação, que todo estudo para se entender a criação do universo e um suposto fim do universo parte daí, dessa radiação cósmica, tanto do som, quanto da poeira cósmica, quanto do movimento da luz. E eles foram observar, a partir daí também, e medir o ângulo de polarização dessa luz antiga e descobriram algo que ninguém até então havia visto. Essa luz polarizada, eles descobriram que sofria uma torção conforme viajava pelo universo. O que é que isso significa? É que, até então, se dizia o quê? Que existia um éter e que a luz, ela viajava por esse éter, mas de uma forma, ao que eu entendi, de uma forma uniforme. E eles descobriram que sofria, eles até colocaram entre aspas, uma torção, ou seja,
começava uma transformação dessa luz. Em dados momentos, elas já se transformavam, né? E esse giro nas ondas de luz, diz eles, só pode ser explicado por um meio no qual as ondas viajam. E então, eles não conseguiam conceber a ideia de que haveria essas torções, esses giros, essas voltas, essas transformações da luz, tá? Através de algo uniforme, mas viajavam através de algo, mas que esse algo promovia essa distorção, promovia essa transformação. Disso, gente, é importante a gente saber que luz, nesse sentido, não é no aspecto, né? Quando se estuda a luz no meio científico, a propagação da luz, a viagem da luz, certo? É no sentido da radiação, não é como se fosse uma lâmpada acesa, mas a radiação, que pode ser de um prisma, que pode ser de qualquer outra coisa, ou seja, que todos os corpos, eles radiam uma luz, tá? E então, essa radiação é que é estudada, é que é medida, o seu caminho, a sua transformação e a sua viagem. Por quê? Porque através dessa observação é que se conhece o universo. Você, quando você quer conhecer um local, por exemplo, uma cidade, alguém que já passou por lá e vai detalhar para você que é assim, 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 tá? Agora, faça de conta que você está acompanhando a viagem dessa pessoa e você está observando os lugares por onde ela passou. É mais ou menos isso que os cientistas fazem quando eles estão estudando a radiação. Deixa eu ver aqui por onde ela está indo, por onde essa luz está percorrendo esse caminho e se transformando, que aí eu vou conhecer o universo. Se ele é finito, se ele é infinito, o que é que existe nele? Como ele começou e se ele vai ter um fim, tá? E então, esses japoneses chamaram a esse meio que daria a base para essa viagem, dessa radiação, dessa luz, esse meio seria a quinta essência, ou quinto elemento, ou éter, como nós já vimos. O resultado mostrou um nível de confiança 99,2%, mas para reivindicar uma descoberta na física, que nós falamos, tem que ser quase 100%, a significância estática precisa ser muito maior. Coloquei uma palavrinha aqui errada, com um nível de confiança de 99,99995%, ou seja, praticamente 100%, né? Para isso, precisaremos esperar, diz o artigo, a construção de novos observatórios, que possam medir a polarização da radiação cósmica de fundo com maior precisão. Mas chegou muito perto? Muitíssimo perto, né? Vamos adiante. Aí chega, gente, o bóson de Higgs, que foi uma descoberta de ser uma partícula responsável por criar um campo que permeia todo o espaço. Ou seja, quase o éter que nós estávamos vendo antes. Aí vamos ver o que é o bóson de Higgs. É uma das partículas elementares da física. Essa partícula é responsável por criar um campo que permeia todo o espaço, chamado campo de Higgs, ou o campo de quinta essência, ou o campo de éter. O campo de Higgs é responsável por atribuir massa a partículas, como os quarks, que formam os prótons e nêutrons e os elétrons. Os bósons são partículas que transmitem os diferentes tipos de forças
para as partículas que formam os átomos e que dão origem às coisas ao nosso redor, chamadas de férmions. Ou seja, falando bem simples, essa partícula, diz ela ser a que vem alimentar toda a matéria que existe. Então, incluindo, veja que lá atrás nós aprendemos antes que tudo era formado por 4 elementos: a terra, o fogo, a água e o ar. Aristóteles já falava, opa, tem o éter, ou a quinta essência, que forma os corpos celestes. Ele só não tinha identificado dos corpos físicos. Dizia que dos corpos físicos eram os 4 elementos. Depois vieram, né, os cientistas falando outras coisas, como teve a teoria do éter luminífero. Depois teve Einstein falando, olha, não é essa teoria do éter luminífero, mas que tem um éter, tem, e ele está além do tempo e do espaço, e ele não pode ser observado, estudado, medido, ponderado, se utilizando, se buscando nele as mesmas características de qualquer outra matéria. E então, chega o experimento que foi descoberto, o bóson de Higgs, que diz assim, além disso tudo, existe essa partícula, esse bóson, que ela vai dar materialidade a tudo o que existe no espaço e aqui no mundo físico, tá? O bóson de Higgs, ele foi predito, eu trouxe uma nota aqui embaixo, foi predito inicialmente em 1964 pelo físico britânico Peter Higgs, trabalhando as ideias de outro físico, né, Philip Anderson. Entretanto, desde então, não houve condições tecnológicas de buscar a possível existência do bóson até o funcionamento do grande colisor de hadrons, que foi um acelerador de partículas. Esse acelerador, gente, e agora vou fazer um resuminho para não ler tudo, esse acelerador de partículas, o que é que ele veio a fazer? Nesse processo, ele desmembrava as partículas para descobrir o que estava por trás delas. Então, dizia o quê? Que o átomo formava tudo, né? E o átomo está em tudo. Mas aí, através da descoberta do bóson, diz assim, peraí, gente, tem uma partícula aqui que alimenta os elementos, forma o átomo, alimenta o átomo e alimenta os elementos que formam o átomo. Ou seja, se você pega uma imagem, tá? E você amplia, vamos supor, coloca nesse acelerador de partículas, você amplia, causa uma explosão, né? Penso que simulou a explosão. E você amplia, você chega num espaço, entre aspas, vazio. Como você pegar uma foto e você amplia no computador e ela vai perdendo, né, vai desfocando, ela vai perdendo nitidez até não sobrar mais nada. Esse nada, entre aspas, é que se descobriu que é essa partícula que vem a formar a imagem do todo. E aí diz assim, e agora o que é que se está por trás disso? E então chega-se a uma conclusão, embora os estudos ainda continuam, nada está finalizado, mas se tem já uma mínima conclusão, tá, de que existe um campo
quintessenciado, um campo magnético, um campo eletromagnético que alimenta energeticamente todas as partículas. E essas partículas vão formar a matéria. E esse alimento alimenta o bóson alimenta como se o bóson de Higgs viesse a ser um intermediário entre este campo quintessenciado e a matéria. Entende? E então, sem o bóson, não haveria a formação da matéria. E aí, no meio religioso, vieram a chamar essa partícula de Deus. Porque diz, se essa partícula que cria tudo que existe, está em tudo, em todos, então é a partícula de Deus. Então, no livro dos Espíritos, vem a falar do fluido cósmico universal, que a ciência vem falar agora desse campo quintessenciado. E o Espiritismo diz que esse fluido cósmico universal é o que dá criação a tudo, é o que forma tudo. E que tudo viaja, está imerso nesse fluido cósmico universal. Que é como se fosse, gente, como se fosse um mar, e todos nós, e tudo que existe, estamos mergulhados nesse mar. Nesse fluido divino, que nada existe sem esse fluido. E então, quando se descobriu o bóson de Higgs, e que se percebeu que ele vem de um campo magnético, e que essa partícula traz uma irradiação que vai transmitir para os átomos e seus elementos toda uma informação energética que vai constituir tudo que existe. E de diferentes formas, ou seja, aquela transformação, aquela ondulação, aquela diversificação que nós vimos em um dos slides, de que a coisa não acontece de uma forma uniforme, mas de diversas formas, que dá voltas, que há uma torção, que há uma transformação, ou seja, a diversificação da matéria. Então, o Espiritismo já explicava que através do fluido cósmico universal, onde todos nós estamos imersos, se cria tudo. Então, nós e tudo que existe, né, estamos mergulhados neste que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, está lá em um dos slides, veio chamar do hausto divino, também de hálito divino. Porque o que está além disso, ou seja, por baixo disso, quem é que sabe? Só Jesus na causa, o próprio Deus. Como é? É inconcebível. E um dos slides, vocês vão ver depois, que tem um comentário do Espírito Miramês, que até nas sugestões de leitura que fizemos lá no canal, tem uma sugestão lá de um dos livros de Miramês, pelo médium João Nunes Maia. E Miramês fala, né, que pobre de nós humanos, né, embora imortais, espíritos imortais, né, que queremos, a gente mal compreende a nós mesmos, a gente não se observa, não observa ao que está ao nosso redor, querer conceber a ideia divina. Mas veja que o que a ciência já se aproxima,
que é desse campo magnético, que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal, está de bom tamanho para a gente. E interessante que Kardec dizia, se um dia a ciência falar algo diferente do que falamos, fica com a ciência. Por quê? Porque Kardec não trouxe uma crença religiosa. Ele trouxe uma filosofia com bases científicas e consequências éticas e morais, que essas consequências você pode chamar de caráter religioso. Que consequências são essas? A sua transformação a partir dessa fé raciocinada. Que quando você pega e se aprofunda em estudos assim, é impossível você continuar sendo o mesmo. É impossível você continuar querendo a mesma vida. É impossível. Ao menos que não compreenda mesmo. Mas quando você busca compreender, e você vai lá no mais íntimo de si, e você tem essa percepção que se amplia, e você sente em você, e através da autoobservação e da percepção do meio ao qual que você está envolvido, impossível você continuar sendo o mesmo. Entende? É impossível a gente continuar sofrendo pelas mesmas coisas. Porque quando a gente se aprofunda dessa forma, se desenvolve em nós o que Chico tinha dito, o senso de imortalidade. Então, a gente deixa de se apegar ao que é transitório. Porque o que é transitório, através desse hausto divino, através desse fluido, vai acabar. Por quê? Porque tudo se transforma. E daí é até uma das leis morais que está no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Então, para se chegar agora ao mundo de regeneração, é preciso que haja o fim do mundo de provas e expiações. E o fim do mundo de provas e expiações não é somente do que se faz aqui, mas das características que implicam em um mundo de provas e expiações. E então é como se vai tudo se remodelando, né? A fauna, a flora, o próprio ser, o nosso DNA está sendo mexido, né? Está sendo alterado. Os seres que estão chegando, né, agora, como a gente está cansado já de conversar sobre esses novos espíritos que estão chegando, vindo de outros órgãos, trazendo uma transformação. E quem é que causa tudo isso? Por onde a irradiação, a luz viaja? Através do fluido cósmico universal, através desse meio quintessenciado, que a ciência vem a chamar de quinto elemento, mas a gente pode entender, né, como quinto, porque se falava nos 4 anteriores, né, mas o primeiro elemento, porque o conceito que tem de fluido cósmico universal, vocês vão ver lá, Livro dos Espíritos, né, na questão 27, elemento primordial, ou seja, o primeiro, o que dá origem a tudo. Entende? Então, os 4 elementos, que até então se conhecia, são formados também por ele. Então, o fogo, a terra, a água e o ar, que compõem a nós, e tudo que existe é formado pelo fluido cósmico universal. Que se chegando nele, se descobriu através do acelerador de partículas, ou seja, pegou você, ampliou, para ver o que é que sobrava de você, e sobrou uma partícula totalmente eletromagnetizada, que vem a magnetizar todas as suas partes e que forma o seu inteiro. E essa eletromagnetização
é desse campo magnético, ou, como o Espiritismo chama, de fluido cósmico universal. Na cultura indiana, chama esse espaço quintessenciado, esse éter, ou esse fluido cósmico universal de Akasha. E aí diz que está registrado nesse Akasha, os registros akáshicos, ou seja, toda a história da humanidade. Tudo está ali registrado. Então, tudo que você faz, que você pensa, todos os seus sentimentos, tudo, desculpa, está registrado nesse campo akáshico, nessa akasha, tá? Que é o campo quintessenciado, que é o éter, que é o fluido cósmico universal. Mudam-se os nomes, mas que no fim é a mesma coisa. Aí na psiquiatria vem chamar de o quê? Esse campo inconsciente coletivo, que Freud chamou de inconsciente coletivo, que Jung chamou de inconsciente coletivo. E no encontro nosso anterior, quando a gente falou de autoconhecimento e felicidade, lembra que nós falamos assim, gente, quando a gente fala os nossos conteúdos, onde é que estão os nossos conteúdos? É matéria? Está guardado em algum lugar aqui dentro do cérebro? Não, é energia. Está onde? No nosso campo energético. E onde é que está nosso campo energético? No hausto divino, no fluido cósmico universal, na caixa, no campo quintessenciado, no éter. Ou seja, lá se encontra todo o seu histórico. Entende? E então veja que todas as ciências, elas vão se aproximando e se somando. E juntas, mais adiante, responderão a uma mesma questão, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Que Allan Kardec não perguntou quem é Deus, mas o que é Deus? Que forma tudo que existe. Então, como nós estamos imersos nesse campo, estamos nele e ele em nós. Não existe nada da matéria mais bruta, a matéria mais rarefeita, não existe nada que não tenha o fluido cósmico universal. Não é que não tenha, é que não tenha sido formado por ele. Tudo é divino. Como tudo é luz, som e vibração, a sua fala, a vibração da sua voz tem vida, é divino. Então, cuidemos do que nós falamos, das blasfêmias que pronunciamos, dos xingamentos que deixamos sair da nossa boca. Jesus tinha dito, pecado não é o que entra pela boca do homem, é o que sai. É o que sai. É a maldição que a gente lança sobre o que é divino, quando julgamos o outro. Você é feio. Como assim? Qual é o seu padrão de lindeza, de boniteza? Você? É você? O medidor? Está medindo os outros por sua régua? Quando você diz, fulano é um mau caráter, fulano é isso, fulano é aquilo. Falamos do caso que aconteceu, o assalto com Cláudio. Aí a gente chega e fala, aquele bandido, aquele vagabundo, aquele isso e aquilo, tão divino quanto nós.
E por isso que falamos que ele tem a oportunidade de se descobrir luz. Porque ele cometeu o assalto dentro do fluido cósmico universal. Porque ele está imerso nesse mar também. Ele não está à parte. Entende? Então, nas religiões indianas e hindus, né, há esses registros akáshicos que estão lá. É tudo guardadinho, todo o histórico da humanidade. Tá certo, meus queridos? Então, nós vimos no aspecto filosófico, quando falamos em Aristóteles, nós vimos, e falamos em René Descartes, né, também, nós que foi o filósofo, vimos o científico e o científico espiritual, digamos assim, para não chamar o espírito religioso, tá certo? Como eu disse, eu queria fazer um apanhado um pouquinho mais rápido, acabou por causa desses cortes, tendo que se estender mais. Aí agora é com vocês. Beth, meu bem, explicou para você, tirou sua dúvida, ou você quer fazer mais algum comentário? Oi, Angélica, que palestra sensacional. Eu tenho algumas dúvidas, sim, né? Por exemplo, mas é uma coisa assim que, no caso, nossa matéria, ela é cheia de energia, certo? Como você falou, se aumentar, aumentar. Quando a gente deixa o corpo, o nosso espírito, que é energia pura, ela se mistura nesse fluido, ou ele Já, mantém a unidade? já está, mesmo como corpo físico que nós estamos agora, já estamos, tudo está imerso. Então, o mundo, o que a gente chama de mundo espiritual, né? E o mundo físico, está tudo imerso nesse campo magnético. E esse campo magnético, ele foge da camada que envolve a Terra e ele se mistura em todo o cosmos, em todo o universo. Todos os planetas, todas as galáxias, todo o universo, do menor micro-organismo ao macro-organismo, tudo está imerso. Perfeito. Tirou a Entende? dúvida. Aristóteles, né, quase 400 anos de Cristo, ele separou, ele disse, olha, o éter forma os corpos celestes. Sim. E os outros 4 elementos, terra, fogo, água e ar, forma, né, a matéria aqui física, os elementos terrenos. Mas foi como a gente falou quando estava lá no slide, para uma observação sem nenhum aparato tecnológico, ele chegou longe, não chegou? Já identificando que havia esse éter cósmico, né? Sim. Hoje, aí vem o Espiritismo e diz que esse éter, que ele chamou de fluido cósmico universal, é tudo. Uhum. É tudo. Então, se não existe matéria animada e inanimada sem o fluido cósmico universal, sem esse éter, então, gente, e como André Luiz chamou do hausto divino e hálito divino, gente, chegamos na boca, entre aspas, do próprio Deus. O sopro que chama, né? O sopro divino. O sopro divino. Certo. Muito bom, Angélica. Obrigada, viu? Não por isso, querida.